prazer falar com você. Meu nome é Edmar Santos, eu sou diretor médico da Luiz e Lana Serviços Médicos e é um prazer muito grande passar informações acerca dos exames que nós realizamos aqui na clínica. Hoje iremos falar sobre índice tornozelo braquial. O índice tornozelo braquial é um exame do rol de procedimentos cardiológicos que ele avalia os pulsos, as pressões nos membros inferiores e nos membros superiores. Então ele é considerado como um agravante de risco. O índice tornozelo braquial, ele é um método que não é novo, é um método simples, indolor e que usa um equipamento de ultrassom vascular, como este aqui, que os senhores podem ver, um aparelho simples, indolor, que nessa ponta do transdutor é colocado um gel e nós conseguimos, com a associação de um equipamento de medir pressão, o esfigmomanômetro, medir a pressão então correta, tanto nos membros superiores, a pressão braquial, como nos membros inferiores, a pressão nos pulsos tibial posterior e pulso pedioso. Como nós sabemos que a estratificação do risco cardiovascular ela apresenta algumas limitações e tem sido questionada e alterada nos últimos anos, a mais famosa estratificação é feita pelo score de Framingham. Tem se adotado a estratégia de associar métodos complementares que permitam uma correta e mais refinada aferição desse risco individual, que é o importante na nossa prática clínica. E o índice tornozelo braquial, ele se encontra neste cenário no qual nós temos a história familiar de doença arterial coronariana prematura, a síndrome metabólica, a existência de alterações na excreção da albumina, a hipertrofia ventricular esquerda, a insuficiência renal crônica, a proteína C reativa, que é uma proteína liberada pelo fígado em situações inflamatórias, e a evidência de doença aterosclerótica assintomática, no qual o índice tornozelo braquial se encontra aqui demonstrado. Então, uma alteração no índice tornozelo braquial, ele faz com que acreditemos que exista também doença arterial em outros sítios, por exemplo, no coração, né? O índice tornozelo braquial, ele é assim realizado. Então, é medida a pressão arterial e através daquele transdutor, daquela sonda vascular, nós então medimos a pressão braquial e medimos também a pressão tanto nas duas artérias do pé, tibial posterior e no pulso pedioso. Aqui é uma imagem prática da mensuração do índice tornozelo braquial, né? Um equipamento muito semelhante àquele que eu mostrei agora. No Brasil, a precursora do método foi a doutora Márcia Makdissi, que é da Escola Paulista de Medicina e do Hospital Israelita Albert Einstein, que conseguiu então demonstrar o seu valor prático e que, de certa forma, contribuiu para colocá-lo entre esses métodos complementares que são utilizados como agravantes de risco. Não só no Brasil, mas aqui vocês podem notar, esse slide mostra um consenso, uma diretriz do American College of Cardiology e da American Heart Association para o manuseio e diagnóstico de obstrução arterial periférica, porque o método, a princípio, ele é voltado para a avaliação de pacientes com obstrução nas pernas, né? Obstrução arterial nas pernas, que é uma situação bastante comum no indivíduo diabético, no indivíduo tabagista. Então, o paciente começa a apresentar claudicação, dor ao caminhar, de uma forma progressiva.
mas no início da doença ele apresenta alteração no exame, mas não apresenta alteração ainda nos sintomas. Daí a importância da realização desse método. Então, o índice tornozelo-braquial ele faz uma relação da pressão na perna sobre a pressão no braço. E a pressão na perna a gente sabe que ela é maior do que a pressão no braço. Pouca coisa, mas é. Então, valores acima do que 0,9 indicam normalidade. Valores abaixo de 0,9 indicam obstrução arterial periférica, né, quando comparado os dois pulsos, e valores abaixo de 0,6, uma obstrução mais importante ainda. Quanto mais baixo o índice, maior é o comprometimento do fluxo arterial nos membros inferiores, né? Existem também estudos que procuram correlacionar, esse estudo foi publicado no Circulation, alterações no índice tornozelo-braquial e mortalidade. Quanto pior é o índice tornozelo-braquial, aumento da morte cardiovascular. Existe é muito bem estabelecida essa relação. Existem as indicações do método, as principais indicações aqui são encontradas em indivíduos acima de 65 anos, indivíduos com mais de 50 anos e com diabetes, doença arterial oclusiva em outro território, por exemplo, um paciente que já teve um AVC, um derrame, doença arterial coronariana, doença nas carótidas, história familiar precoce de doença arterial obstrutiva nos membros inferiores, queixas que sugerem claudicação intermitente, dor ao caminhar, e o exame clínico sugestivo de doença obstrutiva dos membros inferiores nas pernas. Outras indicações possíveis: indivíduos com hipertensão arterial, obesidade, colesterol elevado, chamadas de hipercolesterolemia, níveis elevados de proteína C reativa e hiperhomocisteinemia. Essa situação já seria mais isolada, mais restrita. Mas é um bom método, é um método de rápida execução, demora uns 10 minutos, 15 para ser realizado, indolor, e permite oferecer dados não apenas sobre a saúde dos membros inferiores, no que diz respeito ao leito arterial, como também oferecer indiretamente dados sobre a saúde cardiovascular desses indivíduos que são submetidos a este método complementar. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o índice tornozelo-braquial. É um prazer enorme falar com você, aos nossos pacientes e nossos colegas médicos que solicitam exames à nossa clínica, e estamos à disposição para eventuais dúvidas. Um grande abraço.